escravidão, ignorância é força. E esse é o lema do livro 1984 de George Orwell. Hoje eu vou trazer, rapaziada, um livro pra vocês bem interessante. Eu demorei um pouquinho a mais assim do que normalmente eu leio os livros. Eu demorei mais ou menos uns 10 dias pra ler esse livro, mas por conta da riqueza de detalhes que o livro tem, né? Ele, além de passar uma visão muito genial de uma sociedade distópica, né, que pode ser vista até mesmo atualmente, alguns indícios, né, vocês vão entender ao longo do vídeo. Ele tem muito detalhe, muito mesmo. Ele consegue prender o leitor de uma forma muito genuína, vamos dizer assim. E hoje eu vou passar a história de 1984 para vocês, e junto a isso passar alguns, não ensinamentos, mas algumas ideias que é passado no livro, que eu achei muito interessante, que eu acho que todo mundo deveria saber e conhecer, né? Tanto que esse livro, ele é leitura obrigatória em alguns países em volta do globo, e também eu acho que esse livro deveria sim ser obrigatório nas escolas do Brasil também, né? Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, porque realmente é uma ideia genial, criado por Orwell, né? E então é isso, eu vou dividir o vídeo em 3 partes, né? No livro mesmo ele tem 3 partes, então a primeira parte vai desenvolver aí sobre o personagem, sobre o que é a ideia geral do texto. A segunda parte vai desenvolver mais ainda os personagens, né, porque entra mais um aí na trama bem interessante. E no último eu vou desenvolver aí o desfecho do livro também. E ao decorrer do vídeo, né, indo em cada parte, eu vou passar para vocês as ideias principais que eu encontrei no livro, né? Como deu para perceber, eu marquei bastante coisa aqui no livro. Então é isso, beleza? Então fique com a primeira parte de 1984. Nessa parte da história, é desenvolvido para nós a ideia principal do livro. E junto a isso, nos é apresentado o personagem principal da trama, Winston Smith, um funcionário do partido que faz alterações em notícias passadas para tornar tudo o que foi dito pelo grande irmão, o líder do partido, verdadeiro para a população, pois assim como diz o lema do partido, quem controla o passado, controla o futuro, e quem controla o presente, controla o passado. Na história é bem interessante porque o Orwell, ele cria uma sociedade muito distópica, né, que é totalmente controlada pelo autoritarismo. O impressionante é que ele é feita, né, de uma forma tão exímia, né, tão perfeita, que parece até algo genuíno, criado, né? E até maravilhoso, se você for ver. Logicamente não o maravilhoso lado autoritário, mas o lado da criação, né? E nesse livro é dito que em todos os lugares da Oceania, que é onde se passa a trama principal do texto, ele é controlado por teletelas, né? Que são televisões, como já diz o nome, tem 2 telas, né? Uma tela que passa informação a todo momento sobre os grandes feitos do partido, né? Sendo eles verdades ou não, sempre está sendo passado ali. E essas teletelas, elas têm na casa das pessoas, em restaurantes, em cafés, nas ruas, em todo lugar, né? Só que a diferença dessas televisões, vamos dizer assim, para as de uso normal, é que elas também observam, né? Elas são meio que uma câmera que o grande irmão fica observando todo mundo, né? O partido fica observando todo mundo a todo momento, né? Para saber quem está indo contra o partido ou não, né? Então é bem interessante, porque normalmente em um governo autoritário, a maior dificuldade é realmente controlar as massas para que elas não se revoltem contra o partido, né, contra aquele governo autoritário. E em 1984, isso daí é totalmente contornado pelas teletelas, né, porque eles tendo visão total da população em todo momento, tudo que eles fazem, qualquer sentimento que eles têm, eles conseguem controlar isso facilmente. Segunda parte aí do partido seria o amor pelo grande irmão, né? O grande irmão, ou Big Brother, né? Ele vamos dizer, um vilão, né? No caso é um antagonista do livro, vamos dizer assim. E ele é o líder do partido, né? E o interessante é que durante o livro é dito que amor, compaixão e esse tipo de coisa só podem ser permitidos
próprio grande irmão, né? Então você não poderia amar uma pessoa, você não poderia amar seus filhos, sua família, apenas o grande irmão. Você tinha que ser totalmente devoto ao grande irmão. E o interessante é que realmente isso acontece na Oceania, né? Todo mundo é devoto totalmente ao grande irmão e ao partido. Tanto que tem uma cena onde o amigo do Smith, ele é preso porque a filha dele dedurou ele, né, delatou ele para o partido que ele estava tendo um crime pensar, né, que eu vou desenvolver um pouco mais pra frente, falar sobre o que é. Então é bem interessante essa parte também, né. Além desse controle sentimental, vamos dizer assim, o partido se utilizava muito de ódio, dor e esse tipo de coisa, além, logicamente, da guerra, né, ora contra a Lestásia, ora contra a Eurásia, né, que eram os países ali em volta da Oceania que normalmente estavam brigando, né? E sempre mudava, né? Sempre mudava. Uma hora eles estavam lutando contra a Lestásia, outra hora eles estavam lutando contra a Eurásia, né? Isso acontecia por quê? Porque o partido, ele também, além de tudo isso, ele controlava o passado, né? Ele controlava todas as notícias que foram feitas no passado para serem alteradas e colocar o grande irmão e o partido como sempre os corretos, né? Então, uma hora ou outra sempre acontecia deles mudarem, falar que a Eurásia era aliada e a Lestásia era inimiga e vice-versa. Então, e o público não sabia, né, logicamente, qual era o inimigo verdadeiro e simplesmente aceitavam. Porque como todas as informações eram mudadas, não tinha provas que aquilo era real ou não, né? Então a única coisa que eles podiam fazer era aceitar. Logicamente, uma hora ou outra tinham pessoas que sabiam que era fake, né? Por exemplo, o Smith, ele trabalhava na parte do partido que mudava essas informações do passado, então ele tinha ciência, né? Ele era consciente de que muitas informações eram incorretas e eram enganações, né, por parte do partido, mas ele não tinha como fazer nada, por quê? Porque era só na cabeça dele, né? E como não tinha provas, não servia de nada, né? Então é bem interessante essa parte do partido, a construção é bem detalhada, né, no livro. Já o Winston, né, o Smith, ele sendo o principal personagem, ele logicamente seria contra o partido, né? Ele tem um ódio do partido muito grande, né, por tudo que está acontecendo ali com ele. Odeio pureza. Odeio bondade. Não quero que exista virtude em parte alguma. Quero que todos sejam corruptos. Bom, então eu devo servir. Porque, principalmente pelo fato dele trabalhar na parte, né, no partido ali, na comissão, onde é modificada as informações do passado, ele consequentemente sabe o que é verdade ou não. Então ele tem consciência de tudo que ele está vivendo ali é uma mentira, teoricamente. Ele sabe que o governo é autoritário. Só que aí tem um problema, o resto da população não sabe disso, né? O resto da população é enganada facilmente, né? Por várias técnicas do partido, né? Uma delas, por exemplo, é a redução de vocabulário, onde o partido a todo momento mudava o dicionário da nova língua, né? Que no caso era o dicionário aí da Oceania, e a cada edição a mais ia diminuindo a quantidade de vocabulário. Por quê? Porque a pessoa tem menos vocabulário, ela tem menos ideias. Tendo menos ideias, consequentemente, ela não consegue formar uma ideia contra o governo, porque ela começa a se tornar burra, vamos dizer assim, né? E o Winston, né, o Smith, ele sabia sobre isso, então ele tinha esse ódio muito grande contra o partido. E daí que sai o desenvolvimento do livro, né? É desenvolvido em duas partes, né? O partido e o Smith, onde ele sempre está tentando ir contra o partido, lutando contra ele, fazendo coisas adversas, né? Ao contrário do que o partido quer. E depois na segunda e na terceira parte é desenvolvido melhor esses cenários, né? Então é isso, vamos para a segunda parte do vídeo. Antes de ir para a segunda parte, rapaziada, eu esqueci de passar alguns pontos importantes, né, que foi nos colocado na primeira parte do livro, que são três ideias, que é o duplo pensar, crime pensar e 2 mais 2 é igual a 5, e sobre a Júlia, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Vamos lá. As ideias é o seguinte: 2 mais 2 é igual a 5 refere-se à ideia de que o partido ele tem controle total sobre o que ele quiser. Então, por exemplo, se ele quisesse que 2 mais 2 fosse igual a 5 e eles decretassem, colocassem
pro público, né, pra população que isso era verdadeiro, consequentemente isso ia acontecer. Eles conseguiam realmente, era tão autoritário que eles conseguiam mudar essas informações tão óbvias, né? E nisso tudo entra a segunda conotação, que é o duplo pensar, que seria a pessoa pensar em duas coisas que não ligam entre si, né, vamos dizer assim, são contrárias, mas mesmo assim acreditar naquilo. Por exemplo, se eu fazer isso aqui pra você, perguntar quantos dedos tem aqui, logicamente você vai falar que tem 4. Porém, no livro, se o partido decidisse que isso daqui fosse 5, você, logicamente, né, a pessoa ali que está toda sendo controlada pelo autoritarismo, ela diria que fosse 5, mesmo ela sabendo que são 4 dedos, entendeu? Então ela pensa em duas coisas que são opostas, mas ela, mesmo assim, ela acredita naquilo. E o último é o crime pensar, né, que seria um crime onde a pessoa não pode pensar nada contrário ao que o partido quer, né? Tanto que aquela cena que eu falei que a filha dedura o pai, foi onde o pai estava dormindo e ele falou que queria matar o grande irmão, dormindo, num sonho. E a filha dele viu, né, ela viu ele falando aquilo ali, que teoricamente seria um crime pensar, que é algo contrário do partido, e ele foi preso. Foi a minha filha que descobriu. Tenho muito orgulho dela. Estou muito agradecido por ter sido descoberto antes que fosse tarde demais. Já a Julia é uma personagem secundária que aparece no livro, que também pode... Na verdade, ela tipo... O Winston, ele é o principal. Só que a Julia aparece no final, no meio do livro, né? Entre a primeira e a segunda parte, né? E se desenvolve melhor na segunda parte do livro. E ela se torna meio que uma segunda principal no livro. Mesmo tendo mais, logicamente, mais visão para o Smith, certo? Então a Julia vai ser desenvolvida melhor na segunda parte. Agora sim, vamos para a segunda parte de 1984. Sendo uma das mais importantes e ao mesmo tempo a menos importante, a segunda parte nos desenvolve o amor entre Julia e Smith, e junto a isso a maior ideia que os liga, o ódio pelo partido. E durante essa apresentação de sentimentos, também é mostrado um pouco mais do lado humano de cada personagem, desenvolvendo muito mais cada um individualmente e em conjunto, fazendo com que o leitor forme uma ligação bem mais forte com os protagonistas. Além, claro, deles se juntarem ao suposto grupo de Goldstein. A segunda parte é bem interessante no livro porque ela meio que foge da ideia principal do autoritarismo e do partido, né? Porque na primeira parte nos é mostrado muito fielmente, né, e com muitas características o próprio partido, né, e o ódio que o próprio Smith tem pelo partido, né. Já na segunda parte é interessante porque nos é desenvolvido a parte mais humana de Julia e de Smith, né. No caso, como eu disse, Julia aparece ali entre o final da primeira parte e o começo da segunda, e ela se torna meio que uma amante do Smith, né. E sendo que nesse período, né, ali em 1984, por exemplo, ter relações com outras pessoas não eram aprovadas, né, não eram permitidas, porque a única relação que eles poderiam ter era para ter filhos para amar o partido, né? Então era bem arriscado o que eles estavam fazendo, tanto que tem uma hora que eles se arriscam em alugar um meio com AP em cima de uma sala de antiguidades, né, uma loja de antiguidades que não tem teletela, pelo menos até aquele momento, né, vocês vão entender isso um pouquinho mais pra frente, pra se encontrarem. Eles começam a se encontrar cada vez mais, começam a se amar, logicamente, né, e vai desenvolvendo esse lado humano, individual e entre os dois, né, durante a trama. E é bem interessante porque aí você começa a meio que ligar os dois, né? Tipo, um não existe sem o outro, vamos dizer assim, né? Por exemplo, Harry Potter. Harry não existe sem Hermione e Ron, entendeu? É a mesma coisa. Então você começa a ter um amor maior pelos dois personagens, nessa parte do livro, né? Já no final dessa segunda parte, eles são pegos, né, pelo partido. Desde o começo, né, desde o começo do livro é dito que o Winston Smith, né, ele sabia que eles iam ser pegos em algum momento, era impossível, né, eles fugirem de um partido que tem olhos, vamos dizer assim, em todos os lugares, né. Então ele sabia que eles iam ser presos em algum momento e, consequentemente, seriam mortos, né. No caso, a parte da morte não acontece no final do livro,
né? Dá um plot twist bem gigantesco que eu vou contar pra vocês no final. Porém, eles são sim capturados, né? O interessante é que a casa onde eles estavam, né? Eles estavam ali se encontrando todas as vezes, achavam que não tinha um teletela, não tinha escuta, não tinha nada. Tem uma cena muito foda, perdão o palavreado, mas é o seguinte, eles saem da cama, né? E eles olham pra fora, né, da casa e vê, né, a cidade que tá toda destruída por conta da guerra, né, que sempre cai míssil e tudo mais. E o Smith, ele fala, nós estamos mortos. E a Julia vai lá e fala de novo, né, sim, nós estamos mortos. Só que aparece uma terceira voz e fala, sim, vocês estão mortos. Mas nessa hora, você já percebe que eles foram pegos. E o interessante, tinha um quadro na casa que era muito antigo, muito antigo. E a primeira vez que o Smith viu esse quadro, ele perguntou pro dono como que eles deixaram passar esse quadro. Por ele ser tão antigo, né? Porque eles, como eu disse, eles alteravam e destruíram tudo o que era antigo, né? Pra ninguém saber o que o partido falava, se era verdade ou não. Então era bem difícil alguma coisa passar. Então ele acha estranho aquilo passar. Foi que isso escapou? Eu sei o que é. É um museu na rua ao lado do Palácio da Justiça. Laranjas e limões, dizem os sinos de São Clemente. O que é isso? Uma coisa antiga. Só que aí nos é revelado por que aquilo passou, né? Porque o quadro cai e aparece uma teletela observando eles desde o início do livro, né? Então era meio que um disfarce ali, né? Porque eles amaram o quadro, mas nunca imaginariam que teria uma teletela atrás daquele quadro. E isso que delata eles, né? Entrega a eles. E o mais impressionante, o dono do antiquário, né? Da loja de antiguidades, também é membro do núcleo do partido. Então, há 7 anos, mais ou menos, né? É dito no livro, o Smith já estava sendo vigiado a todo momento. Eles sabiam que o Smith queria fazer alguma coisa contra o partido, né? Então, eles estavam sendo vigiados há 7 anos. E eles acharam que eles estavam seguros até aquele momento. Só que em todo momento eles não estavam, né? Outro ponto importante dessa segunda parte é que eles se encontram com O'Brien, né? O'Brien é um personagem que é citado ao longo da narrativa, principalmente na primeira parte, onde Smith cita ele como a pessoa que vai salvar o país, né? A pessoa que vai levá-lo à luz, vamos dizer assim, né? E ele vai se encontrar com O'Brien, achando que O'Brien é o líder, né, de um grupo que vai contra o partido. Externo 43922 Rosenblum, Minipro, setor de indústria leve. Membro do partido externo 666755 Davis, Minipro, setor feminino. Que ele vai dar um livro pra ele ler sobre o que é o partido e como derrotar o partido. E ele pega o livro e enquanto ele lê esse livro lá naquela casa, eles são pegos, né? Então é bem interessante porque você, nessa parte do livro, você tem uma visão bem interessante na parte onde você acha que realmente vai ter como ser mudado aquilo, né? Aquela realidade pode ser mudada. Você tem uma chama de esperança, vamos dizer assim. Só que logo em seguida é destruída, né? Quando eles são capturados pelo partido e revelado que eles estão sendo observados há 7 anos. E logicamente O'Brien era também do núcleo do partido, né? Não existia, na verdade não tem como saber se o grupo existia ou não, né? O grupo anti o partido, vamos dizer assim. Então, depois disso que eles são pegos, é começado, né, é desenvolvido a terceira parte da trama, né, que é a finalização, que nós vamos falar agora. Na terceira parte nos é apresentado melhor o Ministério do Amor, ministério esse que, com uma grande ironia, trata de casos de interrogatórios de pessoas inimigas do partido, e logicamente envolvendo torturas psicológicas e físicas, para com uma finalidade de mudar a mente da pessoa colocada. Nessa formação da trama, Smith é colocado à prova em diversas torturas para que confessasse os seus crimes e no final se colocasse como devoto ao partido, amando o grande irmão. Vamos lá, rapaziada, agora começar a terceira parte aí pra vocês, começando a falar sobre o sentimento que tem nessas cenas dessa parte do livro, né? Porque é bem interessante, porque a construção é tão bem feita que a primeira parte do livro ela te desenvolve o personagem, mas não trazendo um amor próprio, né? Tipo, você não se sente amando aquele personagem, né? Parece mais um personagem normal de qualquer outro livro, né? Só que você começa odiando o partido, porque você sabe o que o partido faz e você começa a achar aquilo
realmente ruim, vamos dizer assim, e você tem uma sensação de que você não gostaria de passar por aquilo na sua sociedade, por exemplo. Já na segunda parte, é desenvolvida a parte humana dos personagens, então você consequentemente começa a odiar o partido e amar os personagens. E na terceira parte, ocorre as torturas e tudo mais por parte do partido, com o Smith e com a Julia, e você fica acuado a todo momento, né? Porque você passou a amar, você passou a gostar daqueles personagens. Então você começa a se sentir mal quando eles são torturados, por exemplo, nessa terceira parte. E você começa a ter um ódio bem maior referente ao partido, né? Só que nessa terceira parte, né, que é o final, tem um plot twist muito gigantesco. Então ele finaliza o livro de uma forma muito genial, né? Então vamos falar alguns pontos aí da terceira parte para ir pro final do vídeo, né? Nessa parte eles já estão presos, né, lá no Ministério do Amor, que ironicamente é o ministério onde são torturadas as pessoas para tirar informações delas, né? É bem interessante porque nesse governo todas as palavras, todos os significados são contrários, né? Por exemplo, aquele lema do livro que guerra é paz, ignorância é liberdade e tudo mais. Por que acontece isso? Porque eles falando algo contrário faz com que a sociedade ainda mais tenha a ideia meio que desmoralizada, vamos dizer assim, né? Onde eles não têm realmente o significado real da maioria das coisas, então eles só acreditam no que o partido está dizendo. E é a mesma coisa, no Ministério do Amor, ironicamente é o ministério onde age as torturas, né? E nessa terceira parte, na maior parte dessa, nossa senhora, no maior tempo dessa parte, eles são desenvolvidos nesse local, né? É mostrado logicamente, como eu disse antes, o Smith, né, em maior parte, por conta dele ser o principal mesmo, né, lógico. A Julia também foi uma segunda principal, mas não tão especial quanto o Smith, vamos dizer assim, né. E ao decorrer desse enredo, Smith é torturado, eles começam a tentar mudar a cabeça dele para ele começar a gostar do partido, né? E meio que colocar na cabeça dele que ele estava com problemas psicológicos. E aquilo era tudo da mente dele, louca, e ele estava tendo que ter tratamentos, né? E até o finalzinho ele realmente é mudado. Por exemplo, aquela parte dos 2 mais 2 é igual a 5, ele não acredita naquilo. Todo momento que o O'Brien falava pra ele que 4... Quantos dedos tem aqui? Ele falava 4. E tem cenas que ele fala, o que você quer que eu diga? São 4 dedos, eu vejo só 4 dedos, eu não posso mudar o que eu estou vendo, né? E, logicamente, o O'Brien ia lá e torturava ele, até ele começar a falar que 2 mais 2 era igual a 5, porque o partido queria aquilo, né? E chega no final da trama, né? No final dessa parte, né? Dessa terceira parte, e falta uma única coisa por Smith ser totalmente corrompido, vamos dizer assim, pelo partido, que é amar o grande irmão, né? Porque todos da Oceania teriam que amar o grande irmão. E ele fala que nunca isso ia acontecer. Tanto que antes dele ir para a sala 101, que é uma sala onde as pessoas são torturadas com seu maior medo, no caso de Smith são ratos, né? Que eu vou contar já para vocês. Ele fala... O O'Brien, né, fala pra ele que ele traiu todo mundo, então ele não era mais humano, né? As premissas dele, as ideias dele foram todas acabadas ali no Ministério do Amor. E ele tinha traído todo mundo. Só que ele fala que a única pessoa que ele não traiu foi a Julia, né? Por quê? Porque ele amava a Julia. E você passa até essa ideia que realmente ele nunca ia trair ela, né? Só que ele vai pra sala 101 para ser torturado com seu maior medo, e ele consequentemente manda eles fazerem o que eles iam fazer com ele, com a Julia. Então no final ele trai realmente a Julia, né? No caso, essa tortura, esse medo dele, eles pegaram uma gaiola gigantesca assim, que era presa na cara dele, né? Com 2 atazanas gigantes na gaiola para comer o rosto dele, né? E antes do O'Brien abrir a gaiola, ele fala: façam isso com a Julia, façam isso com a Julia. E ele consequentemente trai ela no final do livro, né? Então é um plot twist bem legal. Só que esse não é o plot twist principal, né? Dá pra ver que o Orwell, ele construiu muito bem essa parte, né? De reviravoltas no texto, né?
tendo a teletela na casa lá onde você achava que estava totalmente segura, esse plot twist que ele trai ela e a Júlia também trai ele lá na sala 101, ela também manda os caras fazer o que iam fazer com ela com o Smith, então os dois se traem, né? E também tem o plot twist final, que depois dessa parte é cortado para um local, um café lá onde o Smith sempre ia antes de todos esses acontecimentos, e você começa a ler e você já começa a entender que o que ele passou no Ministério do Amor realmente mudou a cabeça dele, né? E ele sim, ele foi convertido, ele desistiu no final. Ele foi corrompido pelo partido e começou a amar o grande irmão. Ó, eu vou ler agora, rapidinho, o finalzinho do livro, né? As últimas palavras que acontecem no livro, porque realmente é um final muito impactante, né? Pro leitor que começa a ler e achar que Smith nunca ia se render ao partido, ia lutar até o final pra acabar com aquilo, e ler isso daqui é um plot twist muito grande e uma sensação de... é um misto, né? De raiva, porque você queria que aquela merda, aquele partido acabasse, mas você fala... É um misto também de genialidade, você sabe que aquilo é genial, né? Porque o partido é tão poderoso que isso acontece por conta desse poder que eles têm, né? Então vou ler aqui rapidinho. Mas estava bem, tudo estava bem, a batalha havia terminado. Ele conquistara a vitória sobre si mesmo. Ele amava o grande irmão. E essa é a última frase do livro, né? E é bem interessante, né? É um plot twist muito gigantesco e acaba dessa forma em aberto, né? Onde muitas coisas do livro também ficaram para a imaginação do público, né? Então, rapaziada, antes de finalizar o vídeo aí, eu tô gravando, deu pra perceber, né? Tô no outro cenário, tô até sentado aqui, porque eu fiz uma besteirinha ali na edição. Mas antes de terminar o vídeo aí, eu peço que se inscrevam no canal, quem chegou até aqui. Deem like também pra ajudar a gente no engajamento do canal. Compartilhem com pessoas que vocês acham que gostam de ler, que se gostariam, né, desse conteúdo, desse livro. E também para incentivar outras pessoas a lerem também, que é a nossa maior intenção aqui, certo? Então é isso, valeu, falou!